Olá, amigos do nosso querido canal. O meu muito obrigado por você estar mais uma vez conosco, nos apoiando, nos incentivando, para que a gente possa cada vez mais crescer e trazer mensagens bem positivas a todos que estão nos acompanhando. Nós já estamos chegando a 125 vídeos para você. Foram horas de gravações, com quase já 10 mil visualizações e cada vez mais procurando atender às necessidades de levar uma mensagem positiva a todos nós. Bem, eu queria dizer a todos vocês da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui mais uma vez. E para mim é um motivo de muita alegria saber que você está conosco. Continue conosco, curte, compartilhe e participe. Cada vez mais você nos dá essa alegria, essa motivação. Hoje nós vamos falar sobre humilhação. A frase "os humilhados serão exaltados" aparece na Bíblia, lá em Mateus 23:12 e também em Lucas 14:11. Ela também aparece nos Provérbios como um ensinamento dos judeus, né? Tá lá na Bíblia, é um fato triste. São versículos bíblicos, porque a humilhação, a maior humilhação que existe é a fome. Mas lá em Mateus 23:11 e 12 diz que o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Isso é palavra profética e não tem como você dizer que não, meu amigo. Ninguém gosta de ser humilhado. Então, o que acontece? Jesus ensina que devemos ser humildes e não humilhar os outros. A frase, como que nós vemos essa frase? É uma promessa que nos motiva, que alimenta a sua fé. Alimenta a sua fé. A frase, ela gera o quê? Um empoderamento a partir da promessa de que Jesus está vendo tudo e que os humildes serão exaltados. Acredite, acredite. E com fé e oração, lá na frente, você terá o melhor de Deus. Isto é um fato verídico, porque Deus não gosta de que as pessoas sejam humilhadas. Existe aí a mensagem política e social, é que Jesus coloca os humilhados em primeiro lugar. Ele não gosta disso, ele nunca humilhou ninguém. Ele foi uma pessoa simples, tratou todos com o mesmo carinho. E a frase "os humilhados serão exaltados" é um lema que dá aquele empoderamento para os evangélicos, para os católicos, para aqueles que creem em Deus. Mas também, para começar também neste assunto, eu li e observei que um psicanalista chamado Bernard Tanis, ele retratou a humilhação. Como que ele diz que é humilhação? Um estudioso falou. Ele analisou, ele pensou, então ele descreve: a humilhação atenta contra a dignidade, contra a representação de si. Ele constrange, encapsula as pessoas. O sentimento de humilhação resulta de uma ofensa. Não passa de um ataque ao nosso ser, à sua condição de existência, como indivíduo ou como membro de um grupo, de uma comunidade, alguma coisa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. O que acontece com o humilhado? Ocasiona-se múltiplos efeitos na subjetividade, desde o silêncio constrangedor do humilhado até as revoltas e insurreições coletivas. É uma verdade isso. Esse psicanalista falou toda a verdade. Então, vamos focar na humilhação social a qual passamos. Eu disse aqui, a fome é uma humilhação terrível. Leva o ser humano ao baixo nível de autoestima. A humilhação, ela pode ser
domesticada, ritualizada ou violentadora. Ela procura atingir você em todos os seus aspectos. A humilhação tem muito em comum com a emoção da vergonha. Você passa vergonha, você não precisa ser humilhado. Não há necessidade disso. A humilhação, ela pode ser um impedimento para toda a humanidade. É triste. Nós temos que ser pessoas simples. A humilhação, ela pode ser reconhecida no corpo, no gesto, na imaginação e na voz da pessoa. A humilhação, ela pode também ser reconhecida no mundo da pessoa, em seu trabalho e bairro onde você mora. Você fica, às vezes, foi humilhado, as pessoas ficam sabendo e ficam olhando você com ar de altivez. Reconhecemos nessa modalidade de sofrimento determinações sociopolíticos, raciais, econômicos, narcísicas, ancoradas no quê? Mecanismo muitas vezes inconscientes. Você torna-se uma pessoa pensativa, triste. Você torna-se uma pessoa como um objeto lá embaixo. Trata-se de um sentimento que afeta a identidade social da pessoa, a sua parte cultural, a sua parte individual, que nós estamos sujeitos no dia a dia. O humilhado, ele é destituído de sua condição de humanidade e jogado a uma condição inferior. Seu corpo, né? A cor da sua pele, suas crenças, sua religião, sua origem, sua identidade de gênero, sua situação socioeconômica são tidos como uma justificativa para atos de discriminação, atos de violência, de tortura e de rebaixamento. Isso na visão sábia desse psicanalista Bernardo Tamis, que falou e escreveu isso com muita propriedade. Ele descreve a situação humana do humilhado. Muitas vezes as formas de dominação e opressão, tipo família, na escola, nos pequenos grupos, no trabalho, nas instituições, estão amparadas com leis e decretos. Tem leis hoje que regulamentam esse tipo de situação que você sofre, que as legitimizam. Ao longo da história geram inúmeros efeitos subjetivos, psicológicos, psicomáticos e morais que atingem a sua alma, o seu ser, sua condição. Meus amigos, qual o princípio da humilhação? Qual o objetivo dela? A humilhação tem como objetivo a intimidação e gera efeitos de enclausuramento, de desprezo por si e pelo seu semelhante. Isso é um fato notório. É assim que nós nos sentimos. Mas o que você pode fazer para você superar esses tipos de humilhação? Você tem que primeiro valorizar-se. Reconheça que é um ser valioso e capaz e que não precisa depender da aprovação dos outros. Você tem sua vida própria. Valorize-se. E também perdoar. Perdoar pode ajudar a reduzir a sua raiva. O provocador está instituído de um grau inferior a você. Ele acha que ele é superior a você. Então ele vai partir do princípio que, colocando você lá embaixo, ele quer demonstrar que ele está superior a você. E também a gente deve se afastar de quem nos humilha. Evite pessoas que tentam diminuir a sua motivação. Às vezes, os seus conhecimentos são bem superiores do que a do provocador, que te provoca. Priorizar-se. Priorize-se. Priorize. Decida o que é importante para você e não sobrecarregue com as obrigações extras que você tem. Isso é muito importante. Nós também temos que cultivar a alta compaixão. Muito bem, é isso mesmo. Trate-se bem e ame-se. Procura se orgulhar de você.
Procura se conhecer cada vez mais profundamente e não deixar se submeter a questões sociais. Entenda que as emoções são passageiras. Não se apegue a sentimentos negativos. Procure ver a situação de outra perspectiva, com um outro olhar, com uma nova visão. Também você pode, de outra forma, buscar apoio. Rodeie-se de pessoas gentis e pessoas positivas. Isso faz bem. Você andar com pessoas boas faz bem. A humilhação pode ser um ataque à nossa identidade, mas podemos mudar a forma como ela nos afeta. Vamos ver algumas considerações adicionais? Vamos falar um pouquinho disso que podem nos ajudar? É importante a gente se autoconhecer. A humilhação é triste. A gente tem que se conhecer e saber o valor que nós temos, aquilo que nós podemos acrescentar à nossa vida. A humilhação pode estar relacionada a um sentimento de inferioridade, que é parte integrada de nossa formação. Quem vem para te humilhar, vem para se sentir, no mínimo, inferior, com espírito de grandeza. É aquele um que está embaixo de você e por algum motivo ele quer mostrar que é superior a ti. É assim aquele que vem te humilhar. Mas a vingança pode ser uma reação à humilhação, mas a não elaboração coletiva perpetua o rancor que você tem. Você também tem que saber como reagir, como trabalhar em cima de se sentir humilhado. Você pode procurar um apoio, por exemplo, de um profissional, um psicólogo. Se você ficou abatido, procura um tratamento pessoal. Disse assim que a gente tem que se amar, gostar da gente. Assim, a cura para a dor da humilhação não reside em apenas se defender de situações externas, porque não são você, não foram criadas por você. Mas também nós devemos cultivar a nossa autoaceitação e a nossa autenticidade. Nós somos autênticos, nós podemos estar à mercê de quem nos quer ver rebaixado. Esse processo é intrinsecamente espiritual, pois envolve um reencontro consigo mesmo e com a imagem de Deus em nós. Vamos olhar de uma forma diferente. Vamos ver aquela pessoa que tem uma baixa espiritualidade, que não tem nada a acrescentar. Porque quando alguém tenta humilhar você, você pode reagir mantendo a sua dignidade. Ignora aquela pessoa, ou seja, transformando aquela situação em uma oportunidade de crescimento. Não, ele está me atacando por causa disso, mas eu sou assim, eu sou melhor do que ele me falou, eu sou melhor do que as ofensas que ele me dirigiu. Podemos usar estratégias como ignorar-se, desligar da pessoa e focar em nós mesmos. Quando você e a pessoa estiverem sozinhos, fale com a pessoa. Fala como que você se sente, que aquilo não está te agradando. Fala educadamente, converse. E que você gostaria que aquela pessoa parasse com aqueles tratamentos de imbecis que tem sobre sua vida. Nós devemos pensar assim. Vamos olhar a humilhação como uma oportunidade de crescimento, né? Sobretudo pelo que está passando e vendo o porquê da causa. A gente nem sempre, nós podemos evitar certas condições que nos impõem sobre nossa vida, pessoas arrogantes, prepotentes, cheias de si. Seja você mesmo, não se preocupe com o que os outros pensam de você, é verdade. Você tem uma identidade própria, você é um ser, você é uma pessoa maravilhosa. Afaste e crie espaço para pessoas positivas na sua vida. Você vai melhorar, mas também silencie quando você se sentir atacado desta forma. O que acontece quando eu falo silencie? Às vezes o silêncio pode ser a melhor resposta para aqueles ataques. Você deixa a pessoa sem resposta. Não reaja de forma vingativa e evite contra-atacar, batendo boca, discutir. Por isso pode causar danos como violência e palavras ofensivas, pois disso você não precisa, porque você é muito maior.
Você é maior que tudo isso. Orgulhe-se de quem é e continue seguindo a sua vida. Deixe. Às vezes nós temos que silenciar, eu falei isso. Algumas frases que podem ajudar a lidar com a humilhação. Vamos saber? Tem coisas que a gente fica indignado. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Quem falou isso foi Mahatma Gandhi. A pessoa precisa crescer para dizer que ela é forte. E também, uma palavra para vocês: um sábio orienta sem ofender, ensina sem humilhar. Portanto, crie em você suas próprias convicções de quem humilha é mais fraco do que você. Esses tipos de pessoa, eles não tiveram crescimento espiritual. Eles precisam de alguém para se autoproclamar como superior. Esses tipos de pessoas não têm o conhecimento, não são pessoas boas de má índole. São pessoas que querem ver você cada vez numa situação declinante. Querem ver você cada vez numa situação de fraqueza. Às vezes no seu trabalho aparece alguém que é um concorrente seu direto. Você tem aquele seu crescimento, você se destaca, você brilha por si só, você leva a sua caminhada, você é uma pessoa digna. Aí vem aquele sujeitinho e quer se impor diante de você de uma forma abrupta. Quer impor a sua negatividade sobre sua vida. Mas você é forte. A humilhação, ela é terrível. Eu disse aqui que a maior humilhação que um ser humano pode passar em vida é a fome. E você procure sempre contornar os seus problemas com a fome daquele que vem te atacar. Eu não só estou falando da fome que você sente por falta de comida. É a fome da fraqueza, da incapacidade daquele que quer se igualar a você. Portanto, meus amigos, a humilhação é terrível. Não se deixe humilhar. Busque condições em todos os sentidos para que você possa sair dessa coisa terrível. E assim sendo, eu termino mais aqui um vídeo, sendo esse o 125º vídeo que a gente grava para você, pensando em te contentar, levar uma mensagem positiva, levar uma mensagem boa e para que você continue conosco no nosso canal. Eu fico muito feliz com a sua participação. Curte, compartilhe os nossos vídeos, mande para um amigo, dá lá um cliquezinho no positivo para nós. Se você discordar, não tem problema não, meu amigo. Nós estamos aqui também aprendendo. Eu falei que eu não sou nenhum influencer, não. Eu procuro levar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, né? Mas fazendo o quê? Buscando, estudando para levar uma mensagem para você. A gente estuda uma mensagem. Então, lembre-se, as pessoas que te buscam te humilhar, ela humilha e ele é mais fraco do que você. Assim sendo, eu termino aqui mais esse vídeo, essa gravação. O meu muito obrigado e que fique com Deus e que você tenha crescimento espiritual, porque eu sei que a humilhação é um baixo nível de quem tem a espiritualidade contra você. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.